Boa noite, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma live de quinta-feira. A gente sempre lembrando que as lives acontecem às quintas-feiras, às 19, 20, 16, depende de quem vai entrar aqui. A gente tem hoje aqui o nosso amigo, né? Que é o Fábio, que já está aqui comigo. Fábio, vamos lá? Pede para entrar. E a gente já vai começando a conversar com ele, assim, direto, sabe, Fábio? Aqui, assim, entrou na live, meu amigo, já começa conversando. E pra gente é uma grande felicidade, né? Eu vou aqui visualizar o pedido dele e já vou liberar com o Fábio hoje, né? Daí eu deixo para apresentá-lo na hora que ele estiver aqui dentro da live já, né? Ingresso aqui na live. O Fábio, ele também tem um canal no Face, onde ele trabalha com... Está aí o nosso amigo, está meio de lado, né? Tem que arrumar isso, essa câmera, é isso? Tem que ajustar a tua câmera, é isso? E o Fábio também ele faz, né? Ele também tem as lives dele pelo Face, pelo Instagram também. E, na realidade, ele é o entrevistador, né? E eu estou aqui hoje meio que... Ô, Fábio, eu estou meio demitido hoje Tu, aqui, né? Tu que é o entrevistador, tu né? me ouve? Tu Oi? te ouvindo super bem. Se botar o microfone, estás com o microfone, né? Estás com fone de ouvido, na realidade. Tô com fone. Tá me ouvindo ou não? Estou te ouvindo bem. Só tem que quadrar mais a tua câmera, só isso. Tá. Não, é o que eu coloquei ela de um jeito aqui horizontal Sim. e tem que ser Agora, na. agora ficou legal. Tá legal. Tá Agora bacana. Tem vamos muito, ver aqui. estás com Eu, um monte de eu livro tinha. atrás de ti. Não, botei isso aqui. Não é fake, não, hein? Isso aqui é verdade, hein? É de verdade, né? Não é naquele painel que a gente monta, né? Não, não, não. Fábio, Isso assim, aqui ó, é real. em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, pelo convite, ter aceito o convite. Falar um pouquinho da nossa live aqui, para quem está começando agora, está entrando, né? A gente tem o hábito de trazer pessoas que do nosso ciclo de amizade, né? Mas variando bastante nas pessoas que a gente traz. Eu já trouxe aqui, por exemplo, um biólogo, que ele falou muito bem sobre a questão da pandemia, né? Trouxe também uma professora de português, de literatura, que é a Sônia Rivelo, diáloga foi o Tuan. E já trouxe o Marcos, tu conhece o Marcos Caneta. Na semana passada eu trouxe a Miriam Zanata falar um pouquinho sobre óleos essenciais, né? E como tu é da minha área, nós somos escritores, na verdade, né? E então eu decidi trazê-lo, né, para que a gente pudesse conversar um pouco da literatura, falar um pouco de literatura, que é uma coisa tão importante hoje. Eu acredito que por mais que a gente tenha se modernizado e que no passado, eu digo isso no passado, pensou-se que o livro ele fosse ser descartado, né? Mas a gente percebe que não. Nós como autores percebemos que o livro físico, né? Ele continua tendo seu valor, ele é muito importante ainda, né? E eu penso, no meu ponto de vista, que por mais que a gente avance na questão da tecnologia, os e-books da vida e etc., a gente ainda vai manter por muito tempo os livros físicos. E agora, na época de pandemia, eu vejo pelo meu caso, não sei se tu vai ter a mesma visão, eu vejo pelo meu caso agora que nós tivemos uma demanda maior, uma busca maior de livros impressos. E isso me deixou, de certa forma, bastante contente, até porque a gente escreve, né? E para o autor isso é uma coisa legal, e até para as editoras, né? Mas eu queria falar um pouquinho de ti, antes de te passar a palavra, te apresentar aqui, depois tu vai fazer uma autoapresentação, que eu acho legal, né? A live ela tem esse propósito de trazer pessoas das variadas áreas de conhecimento. O Fábio ele é um historiador, né? Ele é professor, educador, diretor-geral e editor-chefe da Cruz e Souza Editora. É uma das maiores referências dentro da militância dos movimentos pró-educação, movimento da militância negra
e é um incansável em prol da literatura afro-catarinense e afro-brasileira. Então, a gente fez uma síntese, obviamente, porque o teu currículo é muito extenso, tá? Conseguir chegar nessa síntese foi bem trabalhoso, porque tu tens uma militância muito ativa, tu é um cara muito proativo dentro desse processo, né? Aparentemente um cara jovem, se quiser colocar a tua idade pode colocar, não é obrigado. Aparentemente um cara jovem, mas que tem todo um caminho, né? E eu fico muito feliz, sabe, Fábio? Eu fico muito feliz, o que me honra muito é que eu conheço o Fábio desde aquele nosso encontro, nosso primeiro, eu com o livro na mão, tu com o teu primeiro e eu com o primeiro, lembra? Eu não vou te dizer que década foi essa, mas faz algum tempo, né? Umas 2 décadas, eu tenho certeza que é. Nós com os nossos primeiros livros na mão, você bem garotão ainda, né? E eu com menos cabelo branco. Eu na época eu tinha cabelo, ô Giovanni, na época eu tinha cabelo e era era mais magro, né? Eu tava em forma, na época a capoeira tava em dia, né? Então eu tava diferente. Legal. Eu nem coloquei aqui no teu currículo aqui a questão da capoeira, que para ti é tão importante, né? Eu acabei falhando, mas depois tu vai falar um pouco de você e você pode relatar essa questão. Então eu encontro o Fábio, assim, para quem está nos assistindo agora, lembrando que essa nossa live assistir com bastante calma, tal, vai estar lá disponível. E eu lembro que nós dois nos olhávamos e dizíamos assim, pô, um livro só, e a gente meio que se apoiou. Eu acho que a gente se identificou naquele momento ali, porque ali a gente começa a amizade, efetivamente, né? Porque a gente teve empatia um com o outro, né? Nós vimos 2 pessoas, 2 autores, recém com obras editadas, e que estavam ali querendo, digamos, mostrar o seu material. A gente não escreve para a gente escreve para o outro, né? Para as pessoas poderem ler, né? E temas bastante interessantes. Eu trabalhando na questão da religiosidade, que é um tema bastante necessário, eu sempre falo que é, e estou trabalhando na questão das histórias, né? Falando das pessoas, das personas aí negras que construíram essa identidade que nós temos hoje no nosso estado e na grande Florianópolis, né? Então, é de uma importância bastante necessária e hoje muito mais necessária do que naquela época, que já era necessário, mas hoje bastante, tá? Então, o Fábio é essa pessoa. Então, Fábio, é o seguinte, a gente vai seguir um protocolo, eu já te passei esse material, né? Nosso protocolo, ele é um primeiro momento, você fala um pouquinho de você, eu acho legal as pessoas te conhecerem um pouco. Entramos depois na questão profissional. Eu quero que tu fale depois na sequência sobre os livros. Eu sei que você agora lançou alguns livros, né? Falar um pouquinho sobre eles. Me perguntaram se ia ter sorteio, eu falei que não, dessa vez não vai ter sorteio. Vamos fazer. Ô Giovanni, coloca aí, Vamos fazer um do... Quem tá na... Vamos botar um do... Pode fazer? Dois. Então, posso. Vamos fazer 2 do Trajano. 2 do Trajano. Vou fazer aqueles que eu posso fazer, né? Tá? 2 do Trajano e vamos fazer um sorteio do Ildefonso Juvenal. Tá? Um do Ildefonso e 2 do Trajano. Então tá. Para pessoas... Ô, Giovanni, tem que ser para 3 pessoas distintas, né? E que estejam dentro da live, né? Que a gente, no final, chama uma pessoa e a gente lança aí uma pergunta, né? E a gente vai... dentro da tua biografia, da tua história, a gente lança uma pergunta. Esse cara estava ligado aqui na live. Desde o começo. Você aprendeu o assunto. Estava desde o começo. Faz a perguntinha, então, em cima disso. Então, fica aí Então, se mantenham conosco conectados. E eu não vou deixar de falar no final do pré-candidato, né? Pleiteando uma vaga na Câmara dos Vereadores. Eu quero depois falar um pouquinho. Isso vai ser nosso desfecho, tá? Então, vamos começar seguindo a nossa ordem aqui, que é uma ordem que eu acho bastante legal. Fábio Garcia por Fábio Garcia. Vamos lá. Onde nasceu? Fala. Giovanni, eu queria agradecer, dizer que é um prazer imenso estar com você nesse momento, né? Que a gente está realmente se reinventando pelas mídias sociais e nós somos pessoas de muito afeto, né? A gente gosta mesmo do contato, né? A gente gosta mesmo de estar olho no olho, abraçando,
né, percebendo realmente as reações um do outro. E infelizmente, com toda essa pandemia, a gente está tendo que se adaptar, mas assim, é um prazer enorme e sempre uma honra muito grande estar com você, dialogando e falando de um tema muito gostoso para ambos, que é literatura, né? Então, assim, como é que surge o Fábio Garcia, escritor, né, o pesquisador? Sim. Até os meus 14 anos, eu gosto de contar essa história assim, até os 14, 15 anos eu não me entendia enquanto um homem negro, tá? Mesmo para quem está me olhando hoje, né, e de repente fala, mas tu não é tão negro, tá? Tu é um marronzinho, tal, ali. Bom, gente, vou dizer para vocês, no meu entendimento, da minha trajetória de vida, eu sempre fui colocado como uma pessoa negra, né? Até mesmo na família, meu pai negro, minha mãe branca, então eu sou o filho mais velho, tenho duas irmãs mais novas, e a minha tonalidade de pele sempre foi diferenciada das minhas irmãs e diferenciada da minha mãe. Então, branco para mim era minha mãe, né? Eu já sabia que eu já era uma outra coisa, que não chegava na coloração do meu pai, mas eu também sabia que não era da minha mãe. Então, eu ficava naquele meio caminho. E a sociedade, né, os amigos, o meio de onde eu comecei a trabalhar e tudo mais, sempre me reafirmavam um lugar, né, meio que marginal, né, um lugar meio que de escanteio pelo fato de ter uma coloração de pele que não era branca. Então, até os meus 14, 15 anos, eu fui uma pessoa que, assim, na época, o Ronaldinho Fenômeno, que foi um dos esportistas que inventou a moda do cabelo raspado, né? Ainda nem estava na moda e eu já raspava o meu cabelo porque eu não gostava do meu cabelo cacheado, enfim. E aí eu entrei na capoeira. A minha mãe Fábio, vendia, fazia uniforme. eu não quero, Pode falar. eu não quero te interromper, mas já te interrompendo, tipo Jô Soares. Não te interrompendo, mas não, pode falar, fica à vontade. Fica à vontade. Tu falou de um ponto bem interessante, porque a gente percebe que... Nós vamos tocar também na questão do racismo, não tem como fugir dele, nesse tema de hoje. E falasse da questão do tom da pele. Eu percebo que no Brasil, a derme, a cor da pele, ela influencia muito no próprio racismo em si, né? Quanto mais negro é a pessoa, mais preconceito, mais racismo ela sofre, né? E a gente sabe que teve uma fase do IBGE que as pessoas que eram mais claras se colocavam como brancos, né? Tanto é que isso é um problema identitário muito grande, né, Giovanni? Sim. Porque as pessoas elas acabam omitindo ou invisibilizando a sua origem africana, negra, né? Eu gosto de usar o termo negro africano, porque um branco nascido no continente africano também é afrodescendente, né? E não é negro. Então, eu gosto muito de trabalhar com a ideia do negro africano. E nós, no Brasil, nós somos a segunda nação com mais pessoas negras no mundo. Nós só perdemos em contingente populacional para a Nigéria. É isso. Sim. Que o continente africano tem mais de 50 países. Então, perceba o quanto é importante, ou a influência exerce, né, a influência africana exerce sobre a nossa cultura, sobre a nossa origem, sobre a nossa população, enfim. Só que, de uma forma identitária, o brasileiro, né, nós brasileiros, acabamos por negligenciar, por omitir esse nosso pertencimento. Então, eu passei por isso. Né? Isso que é universal se deu num aspecto individual singular, né? Da minha existência. E então, até os meus 14, 15 anos, eu não me entendia como um homem negro, porque eu queria ser aceito entre os meus amigos, enfim. Isso tudo que a gente já conhece muito do racismo, da sua perversidade, né? E então, quando eu entrei na capoeira, tá? Eu sempre digo assim, existe um Fábio antes da capoeira, existe um Fábio depois da capoeira. Né? E o que me permite hoje ser o Fábio Garcia é um sujeito chamado Sapo, que sou eu na capoeira. Né? Então, quando eu entro na capoeira, eu recebo um apelido, um batismo, que é o Sapo, um outro nome,
começo a ser reconhecido socialmente no meio cultural, não mais por Fábio, não sou mais o Fábio, já passo a ser o Sapo, né? E o meu mestre, que é o Dimival, que é uma pessoa ligada às religiões de matriz africana, sobretudo com influência na Umbanda e Candomblé, foi uma pessoa que, e também formada em educação física, enfim, né, é um intelectual negro também da capoeira. Ele sempre dizia, olha, gente, vocês precisam estudar, vocês precisam ler, não basta só dar pernada dar chute, isso aí qualquer um faz, né? O diferencial do indivíduo é quando ele passa, né, passa por essa fase e começa a agregar outros elementos na sua formação. E aí eu lembro que daquela turma, era uma turma grande, tá? Nós tivemos ali perto de 200 alunos, eu acho, 200 capoeiristas iniciantes na época, em 95, 96. Uhum. E aí eu comecei a procurar a história da capoeira. Né? Não tinha muito livro na época, né? Porque nós somos uma geração. Eu peguei aquela fase ainda no finalzinho da década de 90, que as mídias sociais, a internet ainda não estavam bombando, não era 2.0, né? Não havia essa interação toda na internet. E então você precisava ir na biblioteca, sebos, né? Era a forma de adquirir e de possuir um livro. Então eu comecei muito. Sempre gostei muito dessa coisa física, sabe, Giovanni? Essa coisa que tu estava falando no início, né, do livro físico e tal. Então eu comecei nos sebos e procurar sobre a história do negro no Brasil. E comecei a ler, pesquisar alguma coisa e tal. E aí dizia, o mestre, eu já li 2 livros sobre a capoeira, quantos livros mais eu preciso ler? Ele dizia, pô, tem que ler mais. Eu lia mais 3, 4. Daí ele dizia, não, Sapo, tem que ler mais, tem que ler mais. E nesse vai lendo mais, eu comecei a ler mais, né? Só uma pergunta. E aí foi... Se interrompendo. Nesse período, tu já estava formado ou não? Não. Esse é o período anterior ao ingresso na universidade. Ah, entendi. Eu estava fazendo ensino médio. Eu estava no segundo ano do ensino médio, quando eu conheci a capoeira. Então, tu acha que a capoeira de alguma forma... Não, o Giovanni tem um fato. Sim. Existe um fato que é marcante na minha vida, eu digo assim, na minha vida mesmo, na minha formação, que é a seguinte, teve uma sexta-feira, o mestre, eu se despedindo, né, dando tchau pra lá, dando tchau pra cá e tal, o mestre olha pra mim e fala assim, ó, até segunda-feira, negão. Até segunda-feira, negão. Foi isso que ele falou pra mim. Aí eu olhei pra ele, tu conhece o Dimival, né? Aí eu olhei pro Jimmy, olhei pra mim e falei, não, negão é ele, não sou eu. Ele tá falando que eu sou negão, né? E aquilo me marcou muito, assim, me deu como se fosse um soco mesmo, né? Sim. E eu passei o final de semana pensando, mas é um negão? Porque não era um negão do tipo, um negão do serviço ruim, um negão desajeitado, não. Era um negão afetuoso, né? Uma positividade na palavra. E isso que é o mais interessante. E aí aquilo ali me deu um sentimento de pertencimento tão grande que ninguém tem noção de a transformação que aquela frase até segunda-feira, negão se operou em mim naquele momento. E aí eu pensei, porra, eu negão, e aí comecei, então nesse momento que eu já estava lendo, já estava procurando saber, entrei com mais afinco na literatura. E aí, além de conhecer a história, eu passei a fazer uma autoanálise da minha vida. E aí comecei, é essa raiz do meu pai, dos meus avós, por parte paterna, tá, é uma raiz que eu preciso valorizar, preciso entender, preciso estudar mais, né, aprofundar. Então comecei aí. Então quando eu entro, porque eu tinha um sonho que era entrar na Marinha. Eu ingresso na Marinha em 98, 97, 98, 98 inteiro passo na Marinha. Mas eu já entro com uma consciência racial, já entro com uma consciência política do que era estar na Marinha, né? Porque até então o meu sonho era uma idealização da instituição, né? Da farda e tudo mais. E aí, por conta da leitura, eu já tinha lido a Revolta da Chibata. Aí, quando eu entro na Marinha, daí não era só aquele conteúdo de escola,
que eu tinha estudado. Sim. Eu já tinha lido um livro, né, eu acho que de Mar Morel, falando sobre a revolta Chibata, o protagonismo do João Cândido, né, os castigos físicos, quem é que ia para a Marinha, que era a criança pobre, a criança abandonada, o menino de rua. Aí quando eu entro na Marinha e me deparo que entre a classe dos praças você tem uma grande quantidade de pessoas negras e na classe dos oficiais havia um número pequeníssimo de homens negros, aí fiquei pensando, né, cara, esse negócio aqui é furado, eu fiquei pensando comigo, né? Assim, porque eu tinha um sonho pessoal, era um sonho mesmo, assim, pô, eu me via, falava, não, mãe, eu vou ser marinheiro, tal. E aí, quando eu entrei e via o que era a realidade e por onde eu estava entrando na instituição, porque até se eu tivesse entrado já como cadete, né, já entrando na escola de oficiais, já para ingressar como segundo tenente, já é outra história, porque daí dali você é segundo tenente, primeiro tenente, capitão de fragata, capitão, né, e aí tu vai, é oficialato, é outra história. Agora, quando você entra como recruta, meu amigo, tu entra como recruta, depois tu vai ser cabo, aí depois tu vai ser soldadinho, soldadinho 1, soldadinho 2, soldadinho 3, terceiro sargento. Aí tu já tá barrigudo, sem cabelo, desanimado, aí tem que para segundo sargento. Para ir para primeiro sargento, aí tu aposenta. Não. Aí eu me peguei, como diz aqui, me desisti, me agarrei nojo do negócio. Aí eu falei assim, não, vou sair fora disso aí, que vai ser Não é furado. minha praia. Aí eu falei assim, não é minha praia, assim, vou tentar minha vida lá fora. Certo. Né, porque ainda tem essa coisa da caserna, né, essa coisa do dentro e fora. Tal. Vou tentar minha vida lá fora. Só que até então, eu não, assim, eu comecei a despertar para o estudo, para a importância do estudo, a importância da educação, foi lá no segundo e terceiro ano do ensino médio, a partir da capoeira. Então, até então, eu não tinha, assim, esse afinco, não tinha essa, sabe, esse interesse pelo estudo, não, era muito desligado para isso. Então, quando eu decidi que que eu ia sair da Marinha e que eu faria uma universidade, eu falei, agora preciso me preparar, preciso voltar, né, fazer um cursinho e tal, para poder passar num vestibular, porque eu não ia pagar a universidade. E aí eu entrei, fiz um cursinho preparatório, eu fiz solução, fiz energia, fiz... Aí passei por uns 3, 4 cursinhos Tu ali. sabe que Né? sabe que eu dei aula do Barriga Verde, né? Tu O lembra Barriga daquela... Verde era muito forte, né? Ó, Era fortíssimo o Barriga Verde. mais de 30, eu sou velho, né, cara? Barriga E Verde, ó. aí, nisso, Giovanni, aí comecei a fazer cursinho já dentro da Marinha. Lembro que foi dentro da Marinha mesmo, último semestre. Eu passei 6 meses na escola de aprendiz da marinheiro ali no Estreito e passei 6 meses na capitania dos portos ali no centro, onde hoje é um museu naval. Né? Antes a Marinha ficava ali. Sim. Então eu fiquei 6 meses no Estreito e 6 meses em Florianópolis. Nesses 6 últimos meses, eu já estava com a cabeça que eu ia fazer vestibular. Então o que eu fazia com os outros soldados? Porque tinha escala, né? Escala 2, 3 por 1. A cada 2, 3 dias você ia para casa, podia dormir em casa. O que eu fazia? Eu trocava com eles a folga do final de semana, para eles tirarem o meu serviço durante a semana, para eu poder estudar. E aí eu fiquei 6 meses de quarentena, porque daí não tinha o que fazer. Eu fiquei 6 meses sem ir para casa. Daí a minha mãe, as minhas irmãs tal, elas vinham até a capitania me visitar. Tá? Foi um período bem punk, assim, porque eu tive que botar um foco, né, determinar mesmo o que eu queria na vida para poder sair daquela Tu situação. focou para fazer o cursinho para o vestibular, né? É isso. Para o vestibular. Daí eu fiz vestibular nesse primeiro em 98, 97, final de 97, não passei. Aí eu fiz 1998, eu fiz um cursinho um ano inteiro, e aí acabei passando no vestibular da UFSC para História. Né? Boa. Para História. E aí a influência, aí o que eu tinha como interesse? Era História e Psicologia. Sim. E
Só que o curso de psicologia na UFSC também é muito concorrido, e eu achava que eu não ia passar. Deu assim, então minha segunda opção era história, e foquei na história e passei. E foi um barato, né? Porque eu sou a primeira geração, acho que se não falei a memória, eu sou o primeiro, o primeiro membro tanto do ramo da família do meu pai, como da família da minha mãe, que ingressou numa universidade pública. Tá? Aí depois os outros, daí depois os outros primos, por mais parte da minha mãe, começaram a entrar nas universidades, mas até então nenhum primo meu havia frequentado uma universidade. Eu fui o primeiro da... Sim, vamos pensar aqui que tu é o primeiro negro em toda a família a entrar, isso não? Isso, primeiro negro da família, dos dois ramos da família a entrar numa universidade. Isso tem um peso de importância grande, né? Não só para a família, mas como uma questão social, né? Que a gente sabe sobretudo na família, mas no núcleo mais interno, né? Minhas irmãs têm 5 anos de diferença para mim. Então a do meio tem 5 anos e a mais nova tem 10 anos de diferença. Então, quando a do meio, a minha irmã Fabiane, quis fazer vestibular, a gente nós conversamos. Daí tu já tinha um lastro, né? Eu já tinha feito muita coisa errada, né? Tu já tinha dado com a cabeça na parede várias vezes. Falei, olha, vai por aqui, vai por lá, a minha irmã, outra Catiane tá dando um oi aqui. Também, a minha irmã Catiane, quando quis entrar acabou o ensino médio e quis fazer faculdade, eu lembro muito bem como se fosse hoje, né? Nós sentamos na mesa da sala e ela, mano, eu tô pensando em morar sozinha, porque eu quero crescer, quero ter outras experiências. Então, assim, mano, eu falei para ela o seguinte, o que você quer ser daqui a 5 anos? Qual é o teu projeto para daqui a 5 anos? Né? E aí ela, não, daqui a 5 anos eu quero estar formada. Assim, mas de que tipo de fisioterapeuta você quer ser daqui a 5 anos? Né? Porque se você for morar sozinha, tiver que pagar aluguel, kitnet, isso e aquilo, tu vai viver outra coisa, mas não vai se formar adequadamente. Agora, se você quiser ser uma boa fisioterapeuta, sabe o que você faz? Você vai numa clínica, leva teu currículo, leva ali que você fez estágio no Colégio Catarinense, né? E que você que você ingressou na faculdade e que você quer trabalhar de graça. Mas de graça, de graça. Vai lá 2 vezes por semana. Para pegar o quê? Para pegar a dinâmica de trabalho. Porque uma coisa é o que você aprende na faculdade, outra coisa é a realidade do setor. Em todo setor é assim. Né? A realidade, o dia a dia é bem diferente. E aí ela, não sei o que deu nela, ela me ouviu, né? Ela assim, pai, e ela me ouviu, Giovanni. E aí, bom, minha irmã formada, de repente ela está nos ouvindo, ela vai escrever quantos anos ela está formada, não lembro bem agora quantos anos ela já está formada, mas eu lembro que assim, os 4 anos e meio de faculdade dela, ela trabalhou na área os 4 anos e meio. Então ela saiu da graduação com 4 anos de experiência. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma pessoa que ela não falta emprego para ela está sempre fazendo curso, se renovando, está sempre atuando na área. Né? Realizadas, tem, claro, altos e baixos dentro da área ela deu 10 anos. Que ela já está formada. Então ela tem 10 anos, ó, tu vê, ela tem 32 anos, 32 anos, ela já tem 10 anos de experiência na área de fisioterapia. Legal. Então, por que a gente está falando disso? Sim. Por conta da importância de você ter alguém na família, né, que tenha trilhado uma academia, né, tenha cursado um curso superior e é isso, né, ter uma bagagem cultural para poder passar para os seus, né, eu acho que isso é muito importante. E aí a minha filha, Dandara, também está fazendo administração. Sim. Então, enfim, assim, então acho que a turma que está vindo agora já está vindo com uma outra cabeça e um outro entendimento e de importância do estudo, Giovanni. Aí, nisso tudo, como é que começa a pesquisa, né? Porque tudo isso aí é o que forma mais ou menos o Fábio enquanto um sujeito mais ou menos pensante e consciente de sua atuação na sociedade. E como é que começa, então, o meu lado pesquisador? Eu entrei na faculdade, já tinha uma consciência racial, isso em 99, e aí um dia entrei num ônibus ali que
faz a linha Serrarias Centro, Uhum. e tinha um homem um homem negro sentado nesse ônibus. Um ônibus, no meio da tarde, o ônibus estava semi-vazio. Tá? Imagina um ônibus semi-vazio, vários lugares vagos. Aí eu entrei, tinha aquele homem negro sentado lá, sentado do lado do meu irmão de cor, você sentado do lado do negão. Sentei Sim. do lado do Porque homem. agora tu se identifica Aí, com o negão, né? Naquela época, antes não, né? é? Antes da capoeira não tinha essa identidade, né? Não, não, não. Não, se fosse essa capoeira, eu ia sentar longe, nem ia nem Isso. olhar, nada. E aí já, quer dizer, eu já estava em 99, eu já estava participando de reuniões do movimento negro, já estava organizando eventos da capoeira, ali eu já estava botando, sendo apresentado para a coletividade negra. Por exemplo, em 99, só fazendo uma parte antes de contar a história do ônibus, foi o primeiro ano que eu conheci a professora Jerusi Romão, por exemplo. Legal, Né, legal. num curso de formação lá no Sindicato dos Bancários. E para quem E está eu não lembro conhece muito a bem Jerusa, ela é uma referência. A Jerusa é uma referência hoje, né? É uma das maiores a referência, e referências, minha né? amiga, né? Agora, eu posso Sim, dizer que minha amiga, assim, pá, né? sim. Assim, então, Eu a falei, gente abri um vai parênteses agregando, aqui, abri um parênteses. Ela está escrevendo um livro agora ou já escreveu? Sobre, está escrevendo uma crônica biográfica da Antonieta de Barros. legal. Tem data de lançamento? Não. Previsão? Já para esse ano aí, mais tardar, início do ano que vem, mas é para esse ano. É para esse ano. Legal. Então, um beijão para ela aqui, ó. Queria Se ela dar vai nos assistir depois, um isso, beijão um para ela. beijão para a Jerusi, que é amigona nossa. Mas então, a da Jerusi, queria dar um beijo também aqui na Darli, que mandou um coraçãozinho. Sim, tá aqui. Mas então, essa questão da Jerusi, por exemplo, quando eu fui apresentado a Jerusi, eu estava na mesa, pessoa fantástica, uma elucubração, um pensamento rápido e bom. Daí eu ia fazer uma pergunta para ela. Para eu poder fazer uma pergunta para a Jerusi, minha mão suou, transpirou, que eu não transpiro nas mãos. Transpirei horrores, refiz a pergunta mais 10 vezes, aí para poder fazer uma pergunta para a Jerusi em 99. E depois de 9 anos, tive o grato prazer de escrever um livro com ela. Então, assim, Tá para ver vendo? como que a coisa foi caminhando e, Então, né? Fábio, Mas, só um adendo aqui, só um adendo. pode Deixa eu falar. te perguntar uma coisa aqui. Africanidades, é isso? O livro? Isso mesmo, Africanidades Catarinense, né? Catarinense. O primeiro Esse livro livro, didático. ele é o teu segundo. Uma, Tá, é uma coautoria, né? Mas o uma, teu é, né, antecede. a professora Jerusi fez a coordenação e o texto Sim, é eu lembro. assinado por ela, por mim, pela professora Maria de Lourdes Mina e pelo professor José Bento Rosa da Silva, né, o Bento. Fábio, esse E livro pode falar. ele é um divisor de água e é um marco zero, né? Eu acho, pelo menos, na literatura mais contemporânea, né? E ele é um paradidático, isso que é importante, né? Eu acho que é o Ele é um primeiro didático, didático. ele é um didático e assim no campo do material didático ele é um divisor Ele de é águas didático, mesmo, né? assim, né? Sim, sim. Ele não é Didático, um ele é ele é didático. didático mesmo. Não, ele é didático e ainda ele trazia junto um livro para o professor, né? Então esse aqui é Sim. é o livro do aluno e havia as orientações pedagógicas para os professores. Tá? Então um outro livro, né? Que também a gente construiu juntos também esse material da formação dos professores. E tu já tinha Mas aí escrito o como teu é que antes? surge? Eu já tinha feito Negras Pretensões, né? O Ótimo, que eu me queria saber habilitou a disso. trabalhar com a Jerusi foi esse livrinho aqui, ó, o Negras E abriu Pretensões. as portas, Esse que então. a gente, esse que a gente se conheceu, foi a partir desse aqui, né? Sim. E esse livro surge como? Eu estava no primeiro ano de graduação, quer dizer, nem tinha entrado direito na graduação. Estava no ônibus, sentei do lado do homem negro, aí o homem, rapaz, sentou, olha, se incomodou comigo, se incomodou, porque o ônibus estava vazio. Aí ele olhou para mim e falou, rapaz, não tinha outro lugar para sentar, não? Eu assim, não. Eu queria sentar do teu lado, sentei do teu lado. Aí E aí? ele, não, mas... Aí ele assim, mas por que do meu lado? Eu assim, não, porque... Aí eu falei, não, porque geralmente as pessoas não sentam do lado de uma pessoa negra no ônibus, por conta do Hum, racismo. E eu sim. sou uma pessoa que eu estudo isso e eu combato o racismo. Na época eu estava
né? Estavas na Era Malcolm militância, na X. militância. Não, eu tava faca na bota, né? Faca na bota. Aí eu assim, por que Sim, temos que acabar com o racismo e papapá, 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 já tinha aquele discurso, né? A pessoa olhava para mim atravessado e já falava, o que que foi? Pá! Eu já tinha, era nervoso. E aí disso tudo, ele pegou, ele ficou me olhando, aí fomos conversando, aí a gente viu, aí vimos, claro, tem uma diferença de idade também, é o Dércio Davi, eu estou falando do Dércio Davi, um artista plástico, né, renomado no Brasil inteiro, arte na INF, e aí o Dércio, a gente viu que a gente conhecia um monte de, várias pessoas eram próximas das nossas relações, aí está o Brito, o Odair, o Zé Pequeno, grande babalorixá também, irmão do sim. meu mestre de capoeira. E aí, quando nós saímos do ônibus, quando nós chegamos no centro, o Décio olhou para mim e falou assim, ó, Fábio, eu tenho uma pesquisa sobre o meu avô. Meu avô foi o João Rosa Júnior, um poeta negro do início do século XX. Foi maestro musical e depois de cego, ele publicou 3 livros. Eu queria que você me ajudasse, né, se você puder, tá, me ajudar a pesquisar um pouco sobre a história dele, porque a gente não conseguiu muita coisa. Aí eu aceitei o desafio, sem muito saber metodologia, teoria, nada. Já fui para campo direto. E muito sozinho, assim, muito um faro, assim, de querer descobrir a coisa. E aí, Muito pesquisando nos jornais, aí autodidata. fui para bem autodidata, mesmo ingressando no curso de graduação, né? Mas o meu start, né, o desejo de ir para campo pesquisar foi extra academia, não foi pela academia. Então, aí pesquisando nos jornais, eu observei o quê? Eu não encontrava o João Rosa. Eu procurava o João Rosa, não achava. Mas achava o Ildefonso Juvenal, Trajano Margarida, Astrogildo Campos e outros personagens. Isso lá por volta de 1914, 15, 16. Aí, lá pelas tantas, eu fiquei pensando, pô, mas não acho o João Rosa, eu já estava meio desistindo, estava desanimado da pesquisa. Aí foi quando também um outro soco, só que esse foi um soco mais energético na cabeça. E aí falou assim, pô, Fábio, tu tá procurando uma pessoa. Porque na nossa historiografia, Giovanni, a gente aprende errado, né? A história Hum, oficial nos conta várias mentiras, né? Várias boa. interpretações erradas da história. E uma delas, referente a esse período histórico, diz que a população negra não teve participação, não teve contribuição na história catarinense. Aí o que acontece? Com esse pensamento do, da invisibilidade, né, do invisível, do não ocorrido, é que eu fui a campo. Então eu estava procurando uma pessoa. Eu estava procurando uma pessoa que tinha sido exceção na sua época. E os jornais, aí de jornais e época, porque são fantásticos. E quando eu fui para os jornais, as fontes estavam me dizendo algo inverso, só que eu não conseguia ver isso, eu não conseguia perceber isso, né? E aí, quando eu consegui perceber que haviam muito mais personagens negros no início do século XX do que a gente pensava existir, aí eu pensei, pô, não é um grupo, é um grupo. E aí Sim, desse grupo, então, surge esse livrinho, né, que foi meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso na história, ótimo. chamado Negras Pretensões, a presença de intelectuais, músicos e poetas negros nos jornais de Florianópolis e Tijucas no início do século XX. Tijucas, para quem não sabe, é um município que fica a 70 quilômetros, mais ou menos aqui da capital Florianópolis. E aí esse foi o Então, na primeiro verdade, livro, e aí desse... sim, sim. Pode falar, João. Aquilo, aquilo que tu pensou que era para ser buscar um só, tu percebeu a quantidade que existia, né? E que eram Ah, invisíveis, na verdade, né? Na época não tinha interesse em divulgar, né? é. Então, Aí legal isso. o Negras Pretensões, eu acho que ele demarcou um período e um Sim, projeto, né, um protagonismo negro na escrita, na literatura catarinense. Né? Porque dos nossos pensadores intelectuais, até 2007, pouquíssimos tinham livros publicados. sim. O que nós
como projeto autoral e individual, né? Claro que havia, para quem conhece a literatura catarinense, havia os cadernos de educação do NEM, do Núcleo de Estudos Negros, mas eram sempre coletâneas de textos com os mais diversos pesquisadores do Brasil, né? Mas assim, como um livro autoral para falar de história local, problematizando, né, personagens, a teoria, problematizando metodologia de pesquisa, o Negras Pretensões foi o primeiro. Foi o primeiro. Então ele abriu um campo de pesquisa em Santa Catarina para pensar um período que a gente não pensava, né, nem analisava na academia, que é o pós-abolição. Hoje não. Hoje está cheio de pesquisa, cheio de coisas, de produções. O que me chama a atenção do teu material é que ele é um divisor de água, na verdade, e dá visibilidade a quem merece, né? A gente tem que trazer a negritude para a literatura e mostrar que ela estava na literatura, né? Talvez não tenha visibilidade, não tenha ganho o espaço merecido, né? Então tu traz isso para o teu livro. Mas eu quero aqui, porque a gente tem um curto espaço de tempo, já estamos aí com mais de 40 minutos de live, e ela demora 50, estamos quase finalizando daqui a pouco, se duvidar. Eu não queria deixar de mencionar, né, a questão da editora Cruz e Souza, acho que a gente pode emendar aqui, que é um assunto que eu acho que a gente deve conversar bastante agora, apurar bem esse tema, porque eu já entendi que a tua intenção lá no início foi realmente dar visibilidade a quem merece, né, trazer a negritude para a literatura, que é um espaço que ela ocupou, mas que não foi divulgado, né, tu sabe disso. Daí eu quero entrar agora aqui na editora Cruz e Souza, para a gente já ir nós estamos na metade da pauta, para poder depois finalizar com a questão do seres um pré-candidato. Para mim, a editora Cruz e Souza, ela tem uma importância muito grande. E quando que eu vi isso? No ano passado, quando houve aquela exposição, né? Você teve um stand lá na Feira do Livro em Florianópolis. Na feira... Eu sei que já percorresse vários lugares, não só no estado, mas na região sul e no Brasil, com a editora. Mas eu queria que falasse um pouco mais da editora Cruz e Souza. Quais são os objetivos, a proposta? Eu até já sei, né? Mas para falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, e vão nos assistir depois aí no IGTV, que vai ficar gravada essa live, desafios e propostas. O que é a editora Cruz e Souza, Fábio? Bom, a editora Cruz e Souza... Vamos lá, pode falar. A editora Cruz e Souza é uma editora pequena, que está começando, tem 2 anos de existência, mas cuja proposta é realmente valorizar a produção literária, seja acadêmica ou ficcional, sobre a presença negra em Santa Catarina, ou, né, produzida por negros ou por não negros. Sim. A origem, o produtor não é exclusividade de ser uma pessoa negra, mas a temática é exclusiva. Boa, né? Boa, gostei. A temática é exclusiva. Então, qual que é a proposta? A proposta é realmente termos uma editora preocupada com esse tema, com esses autores, né? E que possamos realmente atingir um mercado editorial ainda muito fechado, muito restrito, né? E criar, sobretudo, um grupo de leitores, né, Giovanni? Porque quando você escreve, o maior desejo de um escritor, de uma escritora, é a circulação do seu livro. Né? É a circulação. Então, a gente precisa realmente criar hábitos de leitura, e espaços de leitura, espaços de debate, de troca de ideias sobre autores, né, catarinenses ou da região sul, né, porque o projeto da editora Cruz de Souza realmente é abarcar o sul do Brasil, sobretudo sobre a temática afro-brasileira, seja ela acadêmica ou ficcional, tanto faz. Eu até acho que a gente escreve muito mais trabalhos acadêmicos do que trabalhos ficcionais. Né? Verdade. Novelas, contos, poesia, prosa, crônica. E Fábio, nossos trabalhos estão mais focados na academia.
Eu não sei se tu percebeu isso. Sabe que as minhas literaturas iniciais elas foram voltadas para a religião, né? Trabalhei em Umbanda, agora estou focando numa outra área, mas os livros iniciais trabalharam a religião, a negritude na sua totalidade também, né? E eu percebo que as editoras elas resistem um pouco à temática do negro. Foi uma percepção minha, entende? Eu não sei como é que tu pode falar a respeito disso. E aí eu já queria emendar na questão da Cruz de Souza fazer o inverso disso, né? Ela vai de encontro ao resgate dessas questões. Por que tu acha, assim, do teu ponto de vista, que existe uma resistência ainda hoje das editoras em relação a livros voltados para a negritude, para a africanidade, sabendo-se que existe uma grande defasagem nessa área ainda, por mais que tenham muitos livros aí. Por que dessa resistência? Vamos lá, do teu ponto de Bom, vista. acho que assim, é uma pergunta complexa, né, Giovanni? Sabe que só Sim, essa pergunta a gente já dava quase outra live. Mas, assim, tentando ser bem pragmático e objetivo na resposta, não há interesse realmente, né? Então, quando se institui o mito do açoriano como um elemento essencial da cultura, digamos, litorânea em Santa Catarina, e da colonização germânica no restante, né? Então, negros, pobres e indígenas estão de fora, são né, dessa subtraídos, né? Foram literatura. subtraídos, né? São subtraídos, mas são subtraídos até enquanto tema, né? Então, nós Sim. somos subtraídos enquanto tema da produção literária e somos aí aviltados da possibilidade de escritores. Sim. Porque muitas vezes, quando uma pessoa negra ou indígena, né, entra na academia e busca pesquisar sobre as suas origens, familiar ou cultural, samba, né, carnaval, cacumbi, capoeira, geralmente ele escuta dos professores: ah, não, mas você não pode pesquisar isso, ah, não, pesquisa outra coisa, ah, você está muito próximo do teu tema, tem que se distanciar. E o pesquisador branco, quando vai fazer a pesquisa biográfica, digamos, de um ramo da sua família, ele está fazendo biografia. Entende? Aí pode. Aí não há resistência. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe um cerceamento ao indivíduo, enquanto produtor, como há uma má vontade, tá? Uma má vontade em se produzir e se incentivar a produção sobre o negro no sul do Brasil. Tá? Até, Mas, deixa eu te mas isso que eu digo para você, por exemplo, sim, só para fechar essa ideia, quer ver uma forma muito tranquila da gente romper com isso? Que os concursos públicos em Santa Catarina e nos vestibulares das universidades públicas e privadas tenham conteúdos sobre a história do negro em Santa Catarina. sim. Só colocando esse elemento como um elemento obrigatório nessas provas de seleção, concurso público e nos vestibulares, você já vai obrigar a massa da população a estudar. Né? Mas Só nisso sabendo você que, já. sendo que essas questões elas foram adotadas aqui de uma década para cá, de 2 décadas para cá, vamos pensar assim, né? 2006 para É, frente mas, isso, mas, né? mas se a gente for pensar, por exemplo, que Florianópolis possui legislação É isso. específica para a introdução da história da África desde 94, Sim, então nós estamos bem atrasados, né? exato. Os, Uma questão que me chama a atenção lá, é Criciúma, sim, Itajaí, por exemplo, a legislação é de 92, Criciúma é de sim. 93, 95. Enfim, E uma nós. Pode falar, Giovanni. E uma questão que eu tenho percebido é no momento que a gente começa a ter literaturas nessa área, a gente vai perceber que vai ter que voltar aos bancos escolares, eu sempre falo isso, e a história vai ter que ser recontada, né, Fábio? Tu Não, não acha? se a gente pegar os Tu últimos és 20 historiador? anos, a produção acadêmica dos últimos 20 anos, o histórico social do que foi Santa Catarina, do que foi Florianópolis
em toda essa região metropolitana, é outro completamente do que foi contado pela historiografia oficial, né? Uhum. Então, é necessário revisitar os novos estudos e nos reencontrarmos realmente com um passado mais, podemos assim, verossímil daquilo que realmente aconteceu e trazendo os componentes de outros grupos que foram civilizados pela historiografia oficial, como os grupos indígenas, né? Ontem, inclusive, terça-feira, eu fiz uma live com o Caio Monteiro, que também é pré-candidato aqui em São José, e o Caio tem uma vivência e uma imersão muito grande na cultura guarani, né? E trouxe vários elementos da dinâmica, da forma de ser e estar no mundo, a partir da visão indígena, que é riquíssimo e que se aproxima muito daquilo que a gente entende como uma cosmovisão africana de mundo. E aí, Ótimo. Giovanni, antes de você passar eu sei que nós estamos quase acabando já o tempo, eu queria dizer, então, Verdade. que um dos trabalhos da editora Cruz de Souza é o livro sobre o Ildefonso Juvenal, um desses intelectuais que eu vou pesquisar lá em 99, né, um livro de 448 páginas, contendo 90 artigos escritos pelo Ildefonso entre as décadas de 1910 até 1960. Ô, Fábio, Nós aproveitando o nosso tempo também... aqui, nós temos três Pode livros falar. que vão ser sorteados, né? Então, a primeira Três. pergunta, quem responder de cara aqui, ó, já vai ganhar o primeiro livro, que é do Trajanos, é isso? Pode Isso, ser? pode ser. Tá, então a pessoa que colocar aqui, ó, o que trouxe a negritude para o Fábio? Ele colocou isso bem no começo aqui, ó. Em que momento despertou, né? O insight lá que Deus despertou e chamou ele para a negritude. Quem colocar aqui a Pergunta. Então, resposta vamos ganha lá. o livro. Ele colocou isso bem no começo da live. Então Aí o vamos ano lá, é esse passado livro também aí, ó. nós Trajano, comemoramos quem estiver na 130 live, anos de se lembrar, nascimento, é o nosso primeiro sorteio 130 aqui anos de da nascimento. noite. Quem... Olha aí, ó. Sim, O ano passado, 130 anos de Trajano Margarida, poeta do povo. E o mais incrível é ó, que ainda. A Tati não vale. a A Tati Tati já é. ganhou. A Tati Tati, isso é comprado, isso não Tati, vale. tu ganhou o livro, é teu livro, tá? Daí tu entrega para ela, Fábio. A Entrego, gente pode pede deixar. contato, ó, vai receber esse livro com uma dedicatória muito linda do nosso escritor Fábio Garcia. Tá, então nós vamos. Vai ter mais dois sorteios, tá? Agora eu quero Isso, vamos entrar lá. num ponto muito importante, a gente tem 7 minutos, é muito importante, que é justamente assim, ó. Fábio, o que é que te motivou? Eu sei que já fosse convidado em épocas anteriores, não é a primeira vez que você é convidado pela militância, pela pessoa que você pelo intelectual que você é, isso é muito importante. O que te motiva a aceitar o convite para ser um pré-candidato, pleiteando uma vaga na Câmara dos Vereadores de São José, que eu considero muito importante que negros assumam aquele cargo lá também. Na verdade, São José precisa também de pessoas negras que possam colocar a negritude, trazer esse debate lá para dentro. Então, o que te motivou a aceitar? Eu sei que tu resistiu muito tempo antes, de convites anteriores, e agora eu percebo você se colocando ali como um pré-candidato, já, né, oficializado, é isso, né? Então, fala um pouquinho sobre isso para nós. Oficializado a partir do dia 15, ô Giovanni. Depois da É? convenção. Tem a Dia convenção, 15? é só pré-candidato. Oficializado depois do dia 15. Então tá. Então Assim, vamos lá. A gente já deu, o que me a gente já jogou para frente, né? para Já frente. projetou. O que me motiva, Giovanni, é sobretudo dar continuidade nessa ação social, na preocupação de intervenção, né, na sociedade com qualidade, de uma forma propositiva, buscando realmente trazer uma sociedade mais harmoniosa, menos desigual, mais justa, mais igualitária, né, para todos, porque não adianta você comprar a sua Cherokee, a sua Mercedes e ter que comprar um carro blindado, entende? As Certo, pessoas certo. precisam entender que a sociedade, de uma forma geral, precisa caminhar com menos desigualdade, né? Sim.
O recurso de quem tem para quem não tem não pode ser tão desigual, tão gritante como é no nosso país, né? E no nosso estado também é assim. Então, são essas preocupações, né? A defesa da cultura, a necessidade da gente ter uma educação cada vez mais de qualidade, né? Uma educação realmente que Ótimo. um desenvolvimento, uma autonomia no ser humano, tal como o Paulo Freire já trazia, né? A ideia de uma autonomia. E eu acho que o que é interessante para a gente, pensando para quem está se propondo a ser um candidato, um representante público, é realmente fazer o debate público e trazer uma qualidade, né, para os serviços e para aquilo que é essencial na vida das pessoas. Ô, Giovanni, queria um dado muito interessante. Nós estamos vivendo um momento singular na história da humanidade, que é a pandemia mundial. Vários cientistas já afirmaram o seguinte: a partir do próximo ano, os países vão enfrentar um período de recessão econômica. Nós já estamos enfrentando isso já. Desemprego, Sim, né, sim, lojas fechando, enfim. Mas a partir do ano que vem, nós vamos começar a sentir isso de uma forma mais intensa, né? E as pessoas não se aperceberam ainda que quem tinha o filho na escola privada vai acabar colocando na escola pública. Quem tinha um plano de saúde na Unimed da vida vai parar de pagar o planinho de saúde e vai voltar para o SUS. Claro. Então, as pessoas precisam entender que, a partir do próximo ano, a tendência nossa é de aumentar a demanda de serviços públicos, mas, por outro lado, os municípios e os estados não vão ter grande aumento de arrecadação. A tendência é até que haja uma diminuição de recursos. Então, os representantes públicos, sobretudo os vereadores, são os representantes mais essenciais, mais fundamentais no processo político, porque serão eles e elas que terão a função de fiscalizar o gasto do executivo, né? De combater corrupção, de combater a roubalheira. Então, o Giovanni, fechando, eu sei que tu queres falar um pouco, mas assim, o que me motiva muito é essa necessidade e essa potência da gente poder transformar as coisas. Eu digo sempre o seguinte: o vereador não pode tudo, mas o vereador pode muito. E ter um vereador preocupado com as causas sociais é fundamental. Tá, nós estamos 3 minutos, já está acabando em 3 minutos. Passou rápido essa nossa live, hein? Eu quero que... Ô, Giovanni, eu não falei nada ainda, Giovanni. Nem falei dos livros, teus livros e nem nada. Nós vamos ter outra. Nós vamos ter outra live contigo. O segundo livro separei aqui para falar. Giovanni, olha aqui para mim aqui, olha aqui, olha. Dos meus? Estou com 2 livros teus aqui que eu ia falar, que eu acho importantíssimo. Eu vou fazer uma live contigo lá no Face. Vai me entrevistar no Face. Tá, nós já estamos indo para a reta final aqui. A pessoa que falar para nós agora, qual é a formação acadêmica do Fábio Garcia, agora, nesse momento, ganha o segundo livro. Qual é a formação acadêmica dele? Vamos lá. A Tati já ganhou o primeiro. Quem colocar a Tati não pode mais. Qual é a formação acadêmica do Fábio? Formação universitária ganha o segundo livro. E o Ildefonso... Tá fácil, hein, Giovanni? Essa tá fácil. Isso tá fácil, hein? Tá Ninguém quer... Vamos lá, pessoal. É só escrever aqui para nós que a gente já ganhou o livro. O primeiro que escrever aqui é formação acadêmica dele. Ó, se não respondeu agora, vai ficar então... quem respondeu? Ninguém respondeu ainda. Fábio, nós estamos finalizando. Vamos ver se alguém responde. Vai ficar só 2 livros hoje, tá? O Ildefonso vai deixar para a próxima. E perfeito. Eu vou te passar... Primeiro, te agradecer mais uma vez. Dizer o quanto... a Luana ganhou. Luana ganhou. Luana... Qual Luana? Luana. Não conheço. Luana, você ganhou, vou deixar contigo, Giovanni. Vou deixar contigo. Deixa comigo. Falta 1 minuto para tudo finalizar. Bom, gratidão, beijo na alma e no coração. 1 minuto.
Quando tiver faltando Querido, três, na segunda, que faço três assim. Vamos lá. Giovanni, eu sou uma gratidão imensa poder estar aqui contigo. Foi uma hora que passou voando, né? É sempre um prazer, reforço o prazer, a gratidão de estar ao seu lado, de poder te chamar de amigo, né? Eu acho que nessa militância